Ok, irmão, graça e paz. Vamos, nesse momento, trazer o nosso estudo do PG. Ok, estamos preparados? Vamos relembrar o nosso roteiro. A gente começa fazendo o quê? Trazendo as palavras de boas-vindas, né? Todos os irmãos que estão em casa, estão juntos, estão reunidos em PG e estão assistindo o vídeo, ok? Então todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E vamos orar pela profissão de fé dos batizandos, né, que já aconteceu domingo agora, e foi uma bênção, tá certo? E orar também pelo alvo, para a fachada do templo da CIB. Já estamos iniciando, tá muito bonito. Então vamos orar para que aquele alvo seja alcançado em nome do Senhor Jesus. E também nós vamos orar pelos nossos familiares, né, os familiares do PGs, para que realmente nós possamos ser fortalecido e abençoado no Senhor, né, para que possamos aprender cada vez mais da palavra do nosso Deus, ok? E nesse momento, o quebra-gelo. E veja a pergunta do quebra-gelo para você compartilhar aí com os amigos, com os irmãos, entre vocês, tá bom? Compartilhe com o grupo uma coisa divertida que você gosta de fazer como passatempo. Aí, muito bom. Então, discute, conversa entre vocês. E depois do quebra-gelo, nós vamos para o nosso momento de louvor, que é a Estrela da Manhã, de Marcos Góes, né? Então, cantando esse hino, logo após o segundo hino, que é a alegria está no coração daquele que amam a Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Depois que a gente louvar ao Senhor, vamos para o nosso momento do compartilhar, que é o nosso lembrete. A gente não pode, de forma nenhuma, esquecer do nosso lembrete. Qual é o nosso lembrete? O propósito da igreja? Para Deus, amar ao próximo e servir as pessoas, né? Grande desafio que estamos constantemente em nossa mente e nosso coração. E não esquecer também do contrato verbal de sigilo das experiências pessoais. Aquilo que se passa e que é relatado pelos participantes, então permanece lá com você, com o grupo, desde que haja uma prévia autorização para ir para frente, ok, irmãos? E a ministração e pergunta para compartilhar agora é o grande estudo, né, da pregação do pastor André, domingo passado, que é sobre o glorioso mistério da encarnação de Cristo. Realmente profundo, não é? Mas vamos ver onde é que nós possamos realmente aqui atuar, ok? Nesse estudo, porque agora ele traz em forma de estudo para o PG, tá certo? Ele extrai alguns textos aí do pastor Hernando Dias para reforçar essa mensagem, esse estudo maravilhoso, ok? Vamos lá no livro de João, no capítulo 1, que é que diz a palavra de Deus, João 1,14. A palavra de Deus é assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do Pai, né? Vimos a glória de Deus, como a glória unigênita do Pai. Ok, irmãos? Vamos repetir a leitura, né? Que eu me empolguei demais e quase que eu perdi o sentido da leitura. Diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ok? Aí, exatamente como está escrito na palavra de Deus. Então, vamos ver aqui, João, o livro de João, justamente o apóstolo João, ele traz a ideia, né, de que Jesus é o verbo, ele traz a palavra verbo. Então, essa palavra verbo que João apresenta Jesus, ele apresenta como uma pessoa, o verbo se fez carne, ou seja, Jesus. Então, esse verbo que se fez carne, tá certo? É uma pessoa que, na verdade, comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e sacrifício na cruz. Por isso é que João apresenta
Jesus como o verbo, né? Porque nós vemos que outros filósofos, né, apresenta a ideia de uma forma um pouco diferente, né? Apresenta a ideia como o significado de universal e absoluto, no caso Platão. Apresenta a ideia também que identifica com a sabedoria de Deus. Mas João apresenta como o verbo, tá certo? Jesus é o verbo, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente percebe então, né, que depois de afirmar a perfeita divindade de Jesus, o verbo de Deus, não foi isso que João apresenta aqui lá no versículo 1 de João 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, depois que ele, na verdade, afirma essa perfeita divindade, então ele também assevera a sua perfeita humanidade. Olha aí o que é que João diz assim com Jesus, lá no versículo 14 de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o verbo se fez homem, se fez carne, Deus se fez carne através do seu Filho Jesus Cristo. Então, ele apresenta exatamente isso, ou seja, ele diz assim, nessa sua conotação de ensinamento, Jesus é tanto Deus como homem. Jesus, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele não tem meio termo. Jesus, ele é Deus e Jesus, ele é homem. A Bíblia diz aqui justamente que o verbo que criou o mundo fez-se carne e veio morar entre os homens. Não foi isso aí? Lá em Gênesis assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus habitava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, Jesus na criação, né? Ele está justamente falando exatamente que ele participou da criação, Jesus fez parte da criação e veio morar entre os homens. Essa é a grande realidade do versículo, tá certo? Então podemos perceber e entender que Jesus possui duas naturezas distintas, tá certo? É Deus, é de Deus e é Deus. É luz, porque ele é assim, haja luz e houve luz. Foi Deus, através de Jesus, seja, é próprio Jesus quem disse isso, haja luz. Ele, na verdade, ele é coigual a Deus, coeterno. Então, ele é substancial com o Pai e, ao mesmo tempo, é verdadeiramente homem. Vocês entenderam isso aí? Então, o Espírito Santo vai captar a nossa mente para esse entendimento. Por isso que a gente vai falar desse estudo, que ele é o glorioso mistério da encarnação de Cristo. E realmente é um ministério, tá certo? É um mistério, porque é Deus, né, que revela dentro da sua soberania vontade. Então, irmãos, 3 verdades devem ser destacadas acerca da encarnação do Verbo. Então, primeiro, o Verbo assumiu a natureza humana. Olha aí, veja só, versículo 1, 14, parte A, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual foi esse verbo que se fez carne? Jesus. Então, aliás, Deus se fez carne através de Jesus. Olha, o verbo se fez tem aqui um sentido muito especial. Preste atenção, com a palavra assim, e o verbo se fez. Não diz a palavra de Deus que é um verbo se fez, ou um verbo se tornou. Porque, infelizmente, tem a questão de pessoas, né, de doutrinas, infelizmente, lamentável,
torce até a palavra de Deus, e na sua escrita colocou lá, e o verbo se fez carne, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que o verbo se fez carne. E na realidade se fez no sentido de ter cessado de ser o que era antes, tá certo? Então, não é nesse sentido aí. Que talvez assim, o verbo se fez, então porque na verdade ele cessou de ser. Não é no sentido de ter cessado de ser o que era antes. Ele continua sendo, o verbo se fez carne, mas permanece sendo o verbo de Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. E é por isso que o versículo 18 de capítulo 1 de João, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, e como é bem claro, como João diz assim, no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele não mudou por hipótese nenhuma. Na verdade, a gente vê aqui Jesus como a segunda pessoa da Trindade. E, na verdade, ele assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Ou seja, a gente percebe, não é, que, na verdade, nele, as duas naturezas, divina e humana, estão presentes inconfundivelmente, imutavelmente, indivisivelmente e inseparavelmente. Então está lá duas naturezas de Jesus, tá certo? Jesus, através de seu poder, milagres, revelou a natureza de Deus e através da natureza humana ele sentiu fome, sentiu sede, cansaço, não é? E a gente viu claramente o Deus homem entre nós, então com essas duas naturezas distintas, inseparadamente, indivisivelmente e etc. Então veja só, o fato do Filho de Deus ter se esvaziado e assumido a forma humana é irreversível. Então fazia parte do plano de Deus, então ele se esvaziasse, né, e se tornasse homem através de Jesus, porque era necessário que ele, pelo amor, que a gente vai ver lá na frente, a humanidade, né, se tornasse o nosso Salvador, e para isso ele teria que ser homem perfeito, para que pudesse ali trazer o plano de salvação para cada um de nós, tá certo? Então veja só, meus irmãos, então nós podemos perceber o seguinte nesse estudo, que Deus, o Filho, sem cessar por um momento de ser divino, uniu-se à plenitude da natureza humana e se tornou-se uma autêntica pessoa, tá certo? Carne e osso, feito eu e feito você. Agora, com uma condição, exceto o pecado. Jesus, ele não pecou como nós pecamos, tá certo? Vemos, portanto, a presença de Deus entre nós, né? Ou seja, a presença de Deus entre os homens. Então, bem claro quando ele esteve aqui na terra. Então, o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, esvaziou-se da sua glória, tá certo? E desceu até nós e se vestiu de pele humana. É interessante isso aí, muito profundo, irmãos. Então, o que é que nós percebemos? Que a carne de Jesus Cristo tornou-se a nova localização da presença de Deus na terra, ok? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como é que a gente vai ver? Através de Jesus aqui na terra. Não é? Você se lembra lá de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos mostra, isso nos basta. Aí Jesus disse, mas Filipe, eu estou tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai somos um. Então nós não devemos esquecer disso aí.
Então, a gente percebe que ele se tornou, na verdade, essa nova localização da presença de Deus aqui na terra, através de Jesus Cristo. Jesus substituiu o antigo tabernáculo, tá certo? Ele fez-se um de nós. Então, tudo semelhante a nós. Jesus tem tudo semelhante a nós. Mas, com exceção do pecado, Jesus jamais pecou. Eis aqui o grande mistério, né, da encarnação. Grande mistério. Então, o que é que a gente pode entender? Que a gente precisa abrir a nossa mente para entender esse Jesus que está entre nós, é o próprio Deus encarnado. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente terminar essa primeira parte do vídeo para ficar melhor em view para os irmãos, tá ok? Jesus esvaziou-se da sua glória por amor da humanidade. Que lição e que atitude posso viver com o exemplo de Cristo? Ok? Que atitude é essa? Que exemplo é esse? Então compartilha aí com o grupo, compartilha com os irmãos. Você que está assistindo ao vídeo, compartilha com alguém que está assistindo com você, tá certo? E aguarda o próximo vídeo para o melhor envio para os irmãos, ok? Então, um minutinho só.